Dando sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão especial para quem tem curso superior. A votação ocorreu em plenário virtual e atende à ação protocolada pela PGR em 2015. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o jurista e professor de Direito Criminal da FMU, Ivan Araújo. Ivan, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Como é que o senhor avalia aí? Nós teremos exceções, evidentemente, aí a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma, isso fará justiça de fato? Bom dia ao senhor. Marcos, bom dia. É um prazer falar com você e com toda a audiência da Jovem Pan. Bom, é importante esta observação inicial apresentada por você, especialmente no que tange a que essa decisão ela é casuística. Ela é casuística na medida em que o Código de Processo Penal, em seu artigo 295, ele elenca várias pessoas, várias possibilidades de prisão especial. Entre elas, nós temos até aqueles ministros religiosos, a pessoa que atuou efetivamente no tribunal do júri como jurado. Nós temos uma gama grande na legislação de pessoas que têm direito a essa prisão especial. Então, ao ter escolhido apenas e tão somente aquelas pessoas que têm curso superior, essa foi uma escolha casuística, uma escolha, portanto, e não adequado quando se pensa em decisão que vai atingir a toda a coletividade. Então, como fundamento dessa decisão, ela foi no princípio da igualdade, da equidade, que todos são iguais, que, portanto, entre os iguais, os direitos são também igualitários. Quando se pensa nisso, e ao selecionar apenas um daquele rol imenso de pessoas que têm esse direito, então não seria adequado na medida em que se pensa em princípio da igualdade. É lógico que esse princípio da igualdade também estabelece que os desiguais devem ser tratados também de maneira desigual. Mas aí quando eu penso em relação àquele que tem uma formação em curso superior, e vou comparar com aquele que exerce um ministério religioso, ou aquele que recebeu uma ordem de mérito, que também, aquele que recebeu a ordem de mérito também tem direito a isso. Ou aquele que tenha funcionado como jurado. Então, eu não vejo essa decisão como estabelecendo um princípio de igualdade para toda a sociedade. Nós estamos tendo iguais, tendo tratamentos desiguais. É lógico que a própria OAB, ela se manifestou nessa DPF pela improcedência desse pedido, porque ela entendia que essa decisão não traria igualdade também a toda a coletividade. Cristiano Vilela, agora a pergunta do nosso comentarista, o Ivan Araújo, jurista, está conosco. Cristiano. Doutor Ivan, bom dia, satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Doutor Ivan, nós temos alguns casos de alguma série de atividades onde as pessoas poderão manter essa prisão especial, no caso de magistrados, no caso de representantes do Ministério Público e outros. Gostaria de que o senhor falasse um pouco a respeito e colocasse para a nossa audiência qual a justificativa para que alguns representantes da sociedade ainda mantenham esse tipo de prerrogativa. Perfeito. Não só magistrados, promotores, o próprio advogado, então nós temos a Polícia Civil, então nós temos uma gama maior de pessoas que têm esse benefício, que não foram atingidos por essa decisão, melhor dizendo. Agora, a razão disso, o fundamento disso, é que, por exemplo, o policial, o delegado, se ele for preso, exatamente em razão da sua função de atuar com a criminalidade, ele teria uma pena de morte na prática dentro do sistema prisional. O mesmo pode-se dizer em relação ao juiz que atua na área criminal, o promotor na área criminal, que são, em muitas circunstâncias, muitas situações, eles são ameaçados. Há até notícia recente de um ajuste para que um determinado ex-juiz fosse pego por uma entidade criminosa.
Então, na verdade, a lei estabelece esta regra exatamente para proteger os desiguais. Porque há uma situação de que a lei tem que ser igual para todos que são iguais. E aqueles que são desiguais merecem e podem ter um tratamento diferenciado. Então, exatamente neste sentido que a lei existe e é para dar esse tratamento desigual. Então, o juiz, como eu disse, criminal, teria uma situação complexa ao ser colocado, enquanto ele não foi condenado definitivamente, né, porque também tem esta observação que é muito importante. Esta prisão especial, ela apenas ocorre no período em que o agente ainda não foi condenado por sentença que tenha transitado em julgado. É uma prisão provisória. Então, ele é presumivelmente inocente. Então, exatamente por isso, tem um rol de pessoas que, de acordo com a lei, teriam direito a uma prisão especial, enquanto ele é presumivelmente inocente. Depois que ele é condenado por sentença que transitou em julgado, aí não tem mais prisão especial, já não tinha, de acordo com a lei. Muito se fala hoje do ativismo judiciário, né? É mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Na visão do senhor, há a possibilidade de um questionamento, inclusive acredito que a OAB está fazendo isso, e isso deveria ser discutido justamente no Congresso Nacional? Perfeito, Marcos. A sede dessa discussão, evidentemente, é o Congresso Nacional. Há projeto de lei no Congresso Nacional e esse projeto de lei não está andando, talvez exatamente porque a vontade política da comunidade, toda a coletividade, não tenha entendido que esse seja um ponto sensível que mereça uma atenção prioritária. Então, existe projeto de lei no sentido de eliminar a prisão especial para algumas categorias, especialmente a relacionada a quem tem curso superior, mas esta é uma situação que o Congresso Nacional não decidiu. Então, esse seria o local exato dessa discussão. Esse ativismo judicial atuando nessas situações em que ele tira a eficácia de uma determinada lei ou de um determinado dispositivo, é uma situação complicada, porque nós estamos diante de um dispositivo que o artigo 295 do Código de Processo Penal tem vários incisos, tem várias autoridades beneficiadas, várias pessoas beneficiadas por esse direito à prisão especial. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal escolheu apenas uma situação. Eu já tive uma situação na prática em que um engenheiro, que nunca tinha tido contato com o crime, foi preso numa determinada situação em que a autoridade policial, porque não tinha prisão especial lá naquele local, naquele momento, até na primeira noite ele ficou detido na sala do delegado para que no dia seguinte ele fosse transferido para um local onde haveria lá condições de acordo com a legislação. Então, há situações que o cidadão que nunca teve contato com a prática delitiva e se vê numa situação que a própria lei permite a ele isso, aí o judiciário chega, não, para você não pode. Ah, mas o ministro religioso pode, para quem atuou uma vez no tribunal do júri pode para o juiz, pode para o promotor, pode para o advogado, né? Então, há um sentimento de injustiça para essas pessoas que estão sendo atingidas por essa decisão. Cristiano Vilela. Professor Ivan, um ponto que eu vejo que é interessante esclarecer para quem acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição, é justamente qual é o alcance dessa prisão especial. O que seria uma prisão especial? Muitas vezes fica aquela sensação de regalias, como até alguns casos, alguns escândalos que já foram presenciados, né, de autoridades presas e que eventualmente tinham algum tipo de benefício. Gostaria que o senhor esclarecesse para a nossa audiência exatamente isso. O que seria, portanto, no caso concreto, essa prisão especial? Perfeito. Houve até uma evolução. Com o passar do tempo, essa regra foi sofrendo modificação. Em que sentido ela foi sofrendo modificação? Bom, o 295 estabelece que seria numa sala do Estado-Maior, no primeiro momento. E essa sala não seria cela, não teria grades, as portas não seriam fechadas por fora, teria uma condição de higiene, e condições de salubridade adequadas. Muito bem. Com o passar do tempo, houve uma modificação
E no artigo 295, no parágrafo 1º, houve a inclusão de uma regra que a prisão especial é aquela em que ele não é colocado numa cela com preso comum, só isso. Então eu posso ter celas iguais, mas que num determinado local são colocados aqueles que têm curso superior. Por exemplo, ele só não seria misturado, não seria colocado com as outras pessoas que não teriam curso superior. Então esse seria um dos benefícios. O outro benefício é não ser transportado também por exemplo, para qualquer atividade da prisão para o judiciário, junto com aqueles presos que não tivessem o curso superior ou que não se enquadrassem nessa regra do artigo 295. Conversamos com o jurista e professor da FMU, Ivan Araújo, que trouxe as informações em relação a essa prisão especial, essa alteração realizada pelo STF. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Até a próxima. Marcos, eu que agradeço. Cristiano, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Dando